são ímãs que têm uma capacidade magnética que pode chegar até 30 vezes a do ímã normal. E eles não se desmagnetizam com temperatura e o magnetismo deles é constante ao longo do tempo. No Canadá ou na Austrália, que são países que a gente já trabalhou bastante, você entra no táxi com o boné da tua empresa, o taxista vira e fala, não, você tem que mexer melhor na ação porque eu invisto na tua empresa. Entendeu? O status do geólogo na Austrália é status de médio. Os fazendeiros sempre optaram por fazer esse acordo, porque ele rende muito mais do que plantar o calibre. Do que a produtividade. Criar gado, por exemplo. Muito mais. E você recebe a terra conformada de novo, ele é recuperado para você. Simbora então, mais um episódio do Café com Manteiga chegando por aqui, e hoje nós temos um assunto, aliás nós vamos hoje dar continuidade num assunto que nós tivemos aqui por volta de setembro de 2023, né? Naquela época, nesse tempo atrás, aí nós falávamos de terras raras, né? Nós falamos na época de investimentos, falamos de transformação no sul de Minas Gerais e do Brasil, né? Nós falamos também na oportunidade de impacto ambiental, impacto social, econômico, né? E falamos de empregabilidade, tá? Falamos de investimento alto, que eles vão daqui a pouquinho falar de valores, ou pelo menos aproximados. Na época nós recebemos aqui também o Lívio Toni, CEO da Toni S.A. Nós recebemos aqui Álvaro Foch, que nos dá hoje, né, a graça da presença, né, acompanhando a gente do lado. Muito obrigado, viu, Álvaro? Né, ele é o geólogo responsável pela descoberta das terras raras aqui no nosso Planalto. Marcelo Carvalho, que está com a gente de novo aqui, diretor executivo da Meteoric, né? E dessa vez nós estamos recebendo aqui Klaus Petersen. Ele é geólogo e gerente da Viridies aqui no Brasil, né? Trabalha no desenvolvimento do projeto Colossus. Ele vai explicar para a gente o que é o projeto Colossus aqui no decorrer do nosso episódio, né? E também das terras raras, claro, aqui no Planalto de Poços de Caldas. Então eu quero, e o meu companheiro Deu aqui do meu lado, saudar mais uma participação tua com a gente e dizer para você que hoje nós temos uma responsabilidade grande. Não, nem me fala. Com esse time que está aqui, né, meu irmão? Aliás, mineiro fala nu. Vou aprender a linguagem mineira. Nu. Nu é Nossa Senhora do Socorro da Aparecida. Bom, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a gente mineiro fala nó. Quando é muito profundo é nu. Essa eu não sabia. Vocês vão aprender o mineirês. Mas o que é importante é o seguinte, a presença de vocês, o Klaus e o Marcelo, para falar sobre terras raras. E terras raras nós vamos desmistificar hoje com a Viridies e com a Meteoric. São empresas multinacionais que vieram explorar terras raras no Planalto de Poços de Caldas, não só em Poços como na região, mas o importante é que vocês estão aqui para mostrar para o nosso público telespectador, uma vez que também esse programa é exibido na TV Poços, para Poços e região, além do podcast, e falar sobre isso, desmistificar isso. Klaus, seja bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo. Klaus, obrigado. Prazer recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui. Programa tradicional aqui de vocês aqui em Poços, a gente sempre foi muito bem recebido aqui pela comunidade, então muito obrigado pela oportunidade, grande prazer em estar com vocês aqui. Marcelo, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, muito bom voltar a casa, Manteiga, obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de a gente mostrar como o projeto tem evoluído, quais são os desafios e quais são também tudo que a gente tem feito aqui no... Vocês dois são geólogos, né? Correto. Primeira pergunta, qual a diferença entre geólogo e engenheiro de Minas? Olha só, você vai gerar uma polêmica. É troca de engenheiro e arquiteto, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos, o engenheiro de Minas começa onde o trabalho de geólogo acaba, mais ou menos. Tá. A gente tem muito menos exatas, né? A geologia é muito mais a ciência pura, a ciência da terra, né? E a engenharia já cuida mais da ciência exata por trás da ciência da terra, né? Ou seja, um bate o outro cura. Ela adiciona. O geólogo leva o projeto até o descobrimento,
até a quantificação Você quer dizer do que o recurso. geólogo explora, faz o levantamento, o engenheiro de Minas processa. Exato. E lembrando que explorar, no termo explorar aqui, é pesquisa, né? Tá, E explorar. o engenheiro de Minas que define isso aí, ele tem explorar e explotar. Uhum. Né? Então O que é explotar, Klaus? explotar é a mineração. É a hora que você começa Explotar e a extrair. minerar, extrair o minério e ter algum Nós produto. vamos aprofundar mais nisso. Vai, Marcos. Eu procurei saber, aliás, eu copiei, né, para passar, né, e descobri aqui o que são as terras raras, né? Um grupo de 17 elementos químicos, né? São elementos essenciais em diversas tecnologias, né? A produção de baterias, ímãs, que nós falamos inclusive da última vez que nós estivemos aqui, vocês estiveram aqui, né? Energia renovável e etc. E por aí vai, né? É só para a gente passar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Um pouquinho do que são terras raras e eles vão, né, na verdade, como disse o Ildeu aqui, desmistificar tudo isso, né, e contar como é que a história acontece aqui para frente. Por isso que eu quero abrir com você, Marcelo, para saber em que ponto que está isso hoje, né? Em que estágio está esse trabalho todo, desse projeto. Se teve o avanço, e de que forma aconteceu esse avanço. Ok. Bom, eu estive aqui em agosto Agosto, setembro de 2023, né? Nós estávamos bem no início do projeto naquela época, né? O nosso projeto ele hoje é mais focado na cidade de Caldas, né? E de 23 para cá, nesses últimos vários meses, a gente está investindo pesado em várias frentes diferentes, né? No licenciamento ambiental, na quantificação do recurso, né, o recurso mineral, né, isso acontece com sondagem, com amostragem, com trabalho de campo, e na engenharia, nos vários estágios de engenharia necessários para o projeto, para a gente avaliar se o projeto é viável economicamente. Né? Ok. A gente já deve ter investido em torno de 50 milhões de dólares de 23 para cá. Hoje nosso orçamento é em torno de 1,5 milhões de dólares. Para desenvolver esse projeto no menor espaço de tempo possível, porque as janelas de mercado em minerais estratégicos elas são muito curtas, né? Então hoje a gente nós terminamos o nosso primeiro estudo de Scoping Study, que a gente chama, que é um estudo de escopo econômico, em agosto do ano passado. Nós estamos terminando o primeiro estudo de pré-viabilidade econômica, que é o estudo que se segue ao escopo agora esse mês. Devemos publicar no mercado no final de maio, no começo de junho. Passamos pela audiência pública em Caldas para o licenciamento ambiental em novembro do ano passado, terminamos o EA-RIMA em julho e esperamos a licença ambiental prévia para os próximos meses, né? Então, desenvolvendo o projeto em várias frentes paralelas para que a gente possa chegar ao final de 27 com o projeto pronto para produzir. Ok. Ô Klaus, já que nós estamos falando de estágio, de projeto, como é que a Virid chegou nesse trabalho todo? E como é que vocês estão hoje no projeto? Em que estágio também seria a pergunta? Eu vou explicar só. A Virid chegou aqui praticamente 2 anos atrás, foi cerca de agosto, setembro de 23. Né? Então, a Meteoric e a Virid são empresas, apesar de serem australianas, são empresas totalmente distintas, né? E operando no mesmo minério, né? Mesmo, e nós podemos chamar vocês de concorrentes ou concorrentes parceiros? Sim. Mas divide para mim o que a Virid faz e o que a Meteoric faz. Meu inimigo preferido. Já entendi. Qual é a função da Virid e qual a função da Meteoric? É exatamente a mesma. É a mesma? É por isso que eu fiz. Prospecção e sondagem, levantamento e exploração. E exploração de terras raras. É pesquisa e futura produção de terras raras. Por isso a minha pergunta se é uma concorrência ou parceria, entendeu? Hoje em dia é difícil falar em concorrência num produto que está em falta, extremamente, que está uma demanda absurda. Então, o que a gente quiser produzir aqui, ou o que a gente puder produzir aqui, não vai abastecer o mercado. Então, a demanda por causa da eletrificação, que as terras raras são tão importantes nessa parte da eletrificação mundial, então, não há necessidade de ter concorrência. Em produção mineral, o produtor mineral não faz o preço, né? O preço quem faz é o mercado. É o mercado internacional. Então não existe, praticamente em commodity mineral nenhuma, existe concorrência, né? Existem empresas que se desenvolvem paralelamente,
mas existe mercado E como é que é a para divisão absorver de investimento, produção. Marcelo? Como é que é a divisão de investimento nesse caso? Então, depende do quão rápido você quer desenvolver o projeto, né? No nosso caso, a gente está gastando isso que eu falei para vocês, em torno de 1,5 milhões de dólares, porque nós estamos desenvolvendo tudo em paralelo. A gente está sondando 1,5 milhões de dólares por mês. mês. Por mês, Mês. Hoje, né? Hoje. Só em pesquisa mineral. O projeto total passa de 1,5 bilhão. O projeto total, contando o CAPEX para desenvolvimento da planta e da mina, é em torno de 550, 600 milhões de dólares. Se você colocar o preço do dólar hoje, dá mais de 3 bilhões de dólares. 3 de reais, né? Mais ou menos isso. É um valor considerável. É. Aí envolve também a construção da planta, de Isso. processamento. Isso. Isso é tudo. Tá, Na vamos fase de aprofundar pesquisa mineral, o dinheiro é gasto em sondagem, análise química, amostragem de campo, testes metalúrgicos, engenharia em 3 estágios: escopo, pré-viabilidade e viabilidade econômica, e o licenciamento ambiental, que são várias fases, né, do licenciamento ambiental. Quando você falou em empregabilidade, hoje eu até me espantei que eu estive ontem lá no escritório da Meteoric, falando com o Marcelo, e eu achei que tinha ali você, o Klaus, mas ali os 2 ou 3, uma secretária. Eu deparei com um escritório imenso, né? Ele me disse que tem ali por volta de 60 e poucas pessoas só dentro do escritório, né? Hoje a gente está com 60 pessoas, em torno de 60 no time, né? Uhum. Metade administrativa, eu diria, metade no campo em Caldas, né? Numa fase de construção, a gente deve chegar a mais ou menos 1.000, e na fase de operação do projeto, em torno de 500 empregos diretos, 550. Quando nós falamos de empregabilidade, era mais ou menos esse caminho que a gente estava falando. Né? E a Viridies, acredito que os números são parecidos, porque os projetos são muito semelhantes. Então é distinto, né? Então você tem uma equipe também. Nós temos 40 pessoas agora no momento, né? Tem um escritório grande, até convido vocês a visitar lá no Argentina, no Mall Argentina, peguei uma área grande lá. E nós estamos num estágio muito semelhante à Meteoric, um pouco atrás, porque a gente chegou um pouco depois. Então nós estamos também, já temos o primeiro estudo econômico, estamos lançando o segundo, até o final do ano o definitivo. Licenciamento, esperando a primeira fase, que a licença é trifásica, né? Então a primeira licença deve sair no final do ano, começo do ano. Estima que a gente vai iniciar a construção em 2027, 2028, início de 2028 a gente vai estar produzindo também. Investimento global na faixa de 450 milhões de dólares, dá seu 1,5 bi, 2, em paralelo com eles, né? Quer dizer, são 2 empreendimentos totalmente distintos, mas o investimento... Plantas serão diferenciadas? Cada um vai ter uma planta Viridies? Totalmente distinto. As empresas São não têm 3 nada negócios diferentes. Aí eu pergunto para o Marcelo e para o Klaus, aonde que vai ser sua planta, aonde que vai ser a planta da Meteoric? O início dos nossos projetos, os primeiros 20 anos, vão ser em Caldas, no município de Caldas, tá? Já tem um lugar já localizado? Né? Já está localizado. Ele fica longe da cidade, fica no distrito rural de Caldas, que é exatamente a área que a gente está licenciando. Vocês já fizeram, inclusive, reuniões públicas na Câmara? Várias reuniões. A audiência pública oficial já foi feita, mas a gente faz reuniões na Câmara dos Vereadores constantemente e nas comunidades. Então vocês vão implantar a planta lá. Isso. A Klaus e a Viridies, ela é Poços de Caldas. A planta vai ficar naquela região do sul, no sul de Poços, próximo ao hotel do Queijão, né? Aquela fazenda lá. Da fazenda. Lá próximo. Lá. Então vai ser região, perto da ali é a região oeste, né? Não sei. Não, o sul. Sul, perdão, região sul. Agora nós começamos a nossa entrevista, se me permite dizer, de trás para frente. A primeira pergunta que tinha que ser feita é o seguinte: o que são terras raras? Marcelo? Terras raras é um grupo de 15 elementos, mas a gente coloca 17, que são 2 que têm a mesma propriedade química. Que eles não são exatamente raros, tá? Eles são, na verdade, bastante abundantes na natureza. Eles são quimicamente muito semelhantes, então eles andam muito juntos. Sempre. Eles ficam na parte de baixo da tabela periódica. Exatamente, né? na parte separada da tabela periódica, né? E eles têm características físico-químicas que são muito raras, né? Transmissão de energia, de luminosidade e principalmente para o que tange a transição energética hoje, magnetismo. Tem 4 elementos, que são os elementos hoje que têm maior demanda mundial, que tem magnetismo, que a gente chama de magnetismo constante, né?
Então, ímãs desses elementos são disprósio, térbio, neodímio e praseodímio. São ímãs que têm uma capacidade magnética que pode chegar até 30 vezes a do ímã normal. E eles não se desmagnetizam com temperatura e o magnetismo deles é constante ao longo do tempo. Não desmagnetiza com o tempo. Com o tempo e nem com temperatura, com altas temperaturas. Então, eles são essenciais para motores elétricos. Qualquer Isso que eu ia motor te falar, elétrico. motor elétrico basicamente é a indução do... Então, o motor de carro Do elétrico, motor. por exemplo, pode levar até 2 kg desses ímãs, depende do motor. Essa bateria do motor- carro elétrico também? Na bateria não, Bateria outra- só o ímã, o motor. Tá. O motor de uma turbina eólica, por exemplo, para geração de energia eólica, pode levar até 2 toneladas. Mas também qualquer motor elétrico hoje, os motores que a WEG produz no Brasil, por exemplo, né? A maioria deles leva terras raras. O motor do vidro elétrico do carro leva terras raras, né? E, além disso, outras utilidades como tela de celular, por causa da luminosidade. Então, O descobrindo, né? equipamento de tomografia, por exemplo, ele gira movido a Eu não ímãs sabia também. da quantidade de utilização Não. de aplicabilidade. Robótica. dessa, né? E por aí vai. Isso. A demanda é muito Como é que a gente crescente. viveu até antes disso Não. em terras raras? Não, era muito esquisito. Isso foi descoberto em 84, a É. descoberta da aplicação neotímio em ímãs, 84. Em 85 apareceu as baterias de lítio. Uhum. Isso foi a revolução total, porque os motores diminuíram de tamanho, aumentaram de potência, conseguiu-se, na casa de bateria, que é o lítio, né? Conseguiu baterias eficientes, de tal maneira que o imã antigo, que é aquele imã do alto-falante, da geladeira, Esse que é o imã de ferrite, ele perdeu total aplicabilidade, não dá para comparar, não dá para viver sem mais, é impossível atualmente. Então, a necessidade das terras raras para os ímãs que vão em um monte de aplicações hoje em dia. Hoje até tem carteira com ímã, todos esses ímãs fortes pequenininhos, Óculos que você exato. coloca o é óculos tudo escuro, ímãs assim. de Sim, são ímãs de terras raras. né? Aquele que você segura no óculos. Aquele Esses ímãs mas fortes são tudo terras raras. É impressionante o que você pode fazer com eles. Ainda estão descobrindo aplicações com esse negócio. Sim. Então, para eletrificar o mundo sem ímãs de terras raras e as baterias, que no momento são lítio, pode ser que mude a tecnologia, é impossível. E o que você precisa, vamos dizer, de terras, né, para tirar esse produto? O que se tira? Proporção Cê- terra por quantidade de terras raras. Você entendeu a minha pergunta? Concentração, Isso aqui a né? gente fala de teor, Isso. que é o quanto você, numa tonelada de determinada rocha, ou nesse caso aqui argila, você tem de terras raras. Para isso você faz a medição. Esse é o trabalho que as duas empresas estão fazendo no momento, que é a parte de pesquisa, é determinar bloco por bloco, na zona de profundidade, da superfície até tal profundidade, cada bloco nesse caso que é argila, quanto tem de terras raras nele. A média aqui na região é 2,5 kg, 3 kg. Cada tonelada, por tonelada, se a 2 a 3 quilos, que nesse caso é muito. Aí a gente classifica o tipo de minério. Qual que é assim a comparação com outros países, principalmente a China, com relação de terras raras em relação a toneladas? Exatamente. Depende do tipo de depósito. né? Exato. Então, aí você primeiro tem que saber o tipo de depósito. Estamos falando de argilas iônicas, que são os depósitos que ocorrem aqui, que são os que são econômicos aqui. Os da China também são argilas iônicas. Diferentes, tem Do sul, né? diferentes no sul da China, né? E lá, os teores, ou a quantidade, é na faixa de abaixo de 1 kg, 700 gramas por tonelada. Aqui, nós temos acima de 2,5 kg. Ou seja, o minério aqui é cerca de 4 vezes melhor que o deles. Porque você mexe a mesma tonelada... Nós temos uma riqueza na mão aqui, O melhor depósito é o melhor depósito do mundo. melhor depósito do mundo. melhor, inclusive, que poderia ter uma produtividade maior do que a China. Produz por Depende da Você escala está falando de produção, quantidade? tá? de Qualidade ou de quantidade? teor em relação Os depósitos dentro da caldeira de Pós de Caldas são únicos, né? Eles são unicórnios geológicos, né? Eles são os depósitos que são diferentes de todos os depósitos do mundo. Isso por características geológicas que não vale a pena explicar aqui, senão Tem uma história boa. dois geólogos aqui que a Aí gente pode vai embora. Aí precisa fazer pode tomar o programa inteiro de vocês falando Fazer a madrugada, né? tem muito- geográficos, etc. Mas os depósitos aqui são diferentes, eles são os maiores teores do mundo. Eles têm a recuperação metalúrgica do mundo.
E como eles são na superfície, são em argila, eles têm uma sustentabilidade muito grande, né? Existem 2 tipos de depósitos. Depósito de rocha dura, que são depósitos de uma mineração normal. Desmontava através de explosivo, de rocha dura? Esse não, os de rocha dura sim. Mas você usa perfuratriz para isso? O de rocha dura sim. Sim. Né? Os depósitos de argilhônica não. É solo e argila, você cava com uma escavadeira, leva para uma planta em circuito fechado, lava a argila com uma solução iônica fraca, recupera terras raras, lava a argila para tirar um pouco da solução iônica e devolve ela para o piso. Por isso a sustentabilidade do Eu pergunto o seguinte, se você faz um processo de lavagem do minério, você cria um rejeito ou não. um resíduo. Nesse caso é diferente. Como é que é nesse caso? Porque a gente não está modificando o material. Então o que é o caso aqui? Você pega a argila solta, você faz uma lavagem dela com esse sal, neutraliza, remove a água de novo, leva ao nível original e você retorna ela para o mesmo lugar. Mas ela volta com a mesma eficácia? Ela volta com... Da argila. Só que ela vai estar faltando 2,5 kg, mais ou menos 2 kg de terras raras. Que não influi. Que não influi em nada. Porque a argila não é solo, não é fértil. Nós estamos tirando as terras raras exatamente da argila e retorna esse material. O Klaus, me diz o seguinte... É importante dizer, só complementando o que ele está falando. Existem níveis estabelecidos na legislação ambiental brasileira para qualquer elemento químico que você pode, se você tira o material e você modifica o material, lava o material com alguma coisa, existem níveis específicos na legislação ambiental brasileira em ppms ou em gramas que você pode devolver para a natureza. Se aquele nível estiver acima, você não pode devolver para a natureza. Você tem que lavar e lavar e lavar até devolver. Os nossos processos, para a gente conseguir a licença ambiental, tanto nós quanto eles, a gente tem que mostrar no processo de licenciamento ambiental que nós estamos devolvendo aquele material para a natureza com o mesmo ou com níveis aceitáveis dentro da legislação brasileira de elementos químicos. E quem fiscaliza isso? É o Estado, o município ou a federação? A Secretaria de Meio Ambiente Estadual é quem licencia, né? Mas você também precisa da licença de uso do solo. Não é essa o Departamento Nacional Agência Nacional de Mineração hoje. Antes era Departamento Nacional de Produção Mineral. Mas essas são 2 coisas. A ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ela fiscaliza a produção mineral. Quem fiscaliza e licencia o empreendimento para licença ambiental é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é a SEMAD, no caso de Minas Gerais. Ô Klaus, eu te perguntei, falei de eficácia em teor, não sei se eu usei o adjetivo correto, né? Eu queria dizer o seguinte, a qualidade dessa terra que volta, ela serve para plantio? A argila não se planta, se planta no solo. Se planta no solo. Terras... É o primeiro, no processo que a gente vai minerar aqui, você remove o primeiro meio metro, mais ou menos, que é o solo, que é aquela massa vegetal com argila. Essa parte fértil. Essa é removida, que vai voltar quando você recompor aquela região. A argila pura, ela não é fértil. Então você não consegue plantar. Sim, mas a argila ela não fica embaixo da terra? Isso. Mas porque eu me lembro que eu trabalhei na Tony, né? E lá o geólogo da Tony deve trabalhar lá muito tempo atrás, era moleque. Mas eu me lembro que eu ia no campo também, sabe? Trabalhava no departamento de geologia com a Verônica Siqueira Pequeno. E na época os caras tiravam com trado. Que era uma sondagem, né? Era uma sondagem. E é assim que se trabalha hoje, não? A gente já usa equipamentos bem mais potentes, bem mais rápidos, né? Tá. Para ter uma ideia, a Virides, ela usa perfuratriz, né? Que vai recolhendo a amostra. Que faz o trabalho do trado. Só que a gente pode ir a centenas de metros de profundidade. As minas, a ideia da lavra aqui é não passar de 40 metros, é 25 a 40 metros de profundidade que vai ser. Então você fura tudo isso e analisa quimicamente cada metro daquilo lá e aquilo é posicionado. Você pega o corpo de prova e determina onde que está o material. Seria isso? Exatamente, em 3 dimensões e você sabe exatamente de onde vem aquela amostra, no modelo tridimensional, e você faz análise química para as terras raras, para outros elementos que você quer controlar, um por um. A gente está com
Olha, a gente está com cerca de 22 mil análises feitas nesses 2 anos. A gente investiu só em sondagem e análise, mas o pessoal, cerca de 120 milhões de reais em 2 anos. Eles investiram até mais que eles estão com... Bem mais. A gente furou já 120 mil metros. Então nós temos mais de 120 Você está mil falando da região, né? Caldas, né? Estou Também. falando de... Não, igual. Mesma coisa. Nos projetos. Deixa eu te fazer uma A gente, pergunta, no que eu nosso tenho uma projeto, curiosidade. Aqui no nosso Planalto de Poços de Caldas, o que tem mais em relação a minerais é bauxita, né? Tinha, né? É Não bauxita. tem mais nada de bauxita. Não Você tem vai pouco. explorar terras raras, você vai ter uma capa de bauxita. Essa bauxita vai ser aproveitada ou vendida? Não, essa bauxita, ela, na maioria das vezes, Alguém fala bauxita, né? mas na maioria das vezes ela já se exauriu. Tanto que você não vê mais atividade da Alcoa e da CBA. Mas a Alcoa não explora mais nada disso? Isso fala um pouco, né? Muito da pequeno. Telex. Né? Diminuiu bastante. A CBA não explora a bauxita aqui? Hoje em dia é muito pouco, porque eles estão minerando há 50 anos. Então o minério já se exauriu. Os terras raras, eles estão numa camada diferente da bauxita. Normalmente está aflorante, a bauxita já foi. E aí houve o replantio aí, né? Aí houve um replantio que na maioria das vezes recuperação. aqui é eucalipto ou lavoura normal. A pergunta, por que eu estou tentando entrar ali? Exatamente no impacto ambiental. Mas isso é como o Marcelo explicou. A gente não pode atuar ou trabalhar numa maneira destrutiva, ou que não retorne ao que era antes ou melhor. Então, todo o controle ambiental é feito para isso. Então, quando se recompõe as áreas que a gente lavrou, ela tem que voltar ao estado mais... O impacto ambiental existe. Claro, E menor ou maior. A gente mitiga com as ferramentas que a gente tem. Existe um contrato de recomposição dessa... Não existe, é o seguinte, para empreendimentos de mineração do tamanho dos nossos, existem vários níveis de licenciamento ambiental Sim. que são determinados pelo governo federal e seguidos pelas secretarias regionais de meio ambiente, estaduais. Cada nível tem uma premissa ou uma necessidade de cumprir certos quesitos para serem licenciados. Os nossos empreendimentos, como são empreendimentos grandes, eles têm o nível 6. Nível 6 significa você licencia em 3 etapas. É o jeito mais difícil de licenciar um projeto. Você consegue, em vez de conseguir uma licença ambiental só, primeiro você tem que fazer um EA-RIMA, que é um processo longo. O nosso tem 2.700 páginas, por exemplo, o dele deve ser parecido. Por aí, 2, 3 mil páginas. Demora 1 ano e meio para você cobrir o EA-RIMA. Você apresenta esse EA-RIMA, vai para a audiência pública. Se tiver tudo certo, você responde às questões da comunidade, responde às questões da Secretaria de Meio Ambiente e você recebe a sua licença prévia. A sua licença prévia não te permite ainda mover absolutamente nada. A licença prévia te diz que você tem que cumprir mais uma série de estudos, como estudos do impacto ambiental, estudos de remediação ambiental, ao longo dos próximos meses. Quando você cumpre e apresenta de novo na Secretaria do Meio Ambiente, você recebe uma licença de instalação. Você instala o empreendimento. Uma vez instalado o empreendimento, se você seguiu todas as premissas determinadas pelo órgão ambiental, você recebe uma licença de operação. Então, é o nível mais detalhado de licença ambiental que existe para empreendimentos. A exigência é muito grande, né, Marcelo? A exigência é muito grande, mas ela tem que ser grande, né? Porque o que faz antigamente não existia nem normatização disso, exato. né? E o que faz um estudo de impacto ambiental? Um estudo de impacto ambiental, ele faz comparar os impactos positivos com os impactos negativos. Se os impactos negativos são maiores do que os positivos, o projeto não é licenciado. Isso é uma equação matemática pura e simplesmente. O estudo de impacto ambiental ele envolve uma série de parâmetros e de fatores, né? Hoje a gente diz que para minerar a gente precisa de uma licença social, além da licença ambiental, né? Então o estudo ele cobre tudo isso. E se esse estudo mostra que o teu impacto vai ser mais positivo, muito mais positivo do que negativo, você está pronto para licenciar o projeto. E é isso que o órgão ambiental, que é um órgão super preparado, analisa para licenciar os projetos. Marcelo e Klaus, a nossa ideia é exatamente esclarecer isso para quem está nos assistindo, principalmente para quem mora no Planalto de Poços de Caldas. Sim. Eu tenho duas perguntas para fazer, mas geralmente quando você faz duas, o repórter faz duas e só responde a segunda, né? A primeira é o seguinte: o Klaus está falando que as terras raras vão ser encontradas por, em média, 30, 40 metros de profundidade, até isso. Até
Até que profundidade é viável a extração das terras raras? É uma boa pergunta, porque economicamente a gente não avaliou abaixo disso. Porque quando você começa a aprofundar muito, você começa a criar muitos problemas de segurança, de taludes, tudo Não, mais. mas Então, até com relação ao retorno econômico, né? exatamente. Então a gente, como tem uma disposição grande de terra desse minério em baixa profundidade, é melhor caminhar do que afundar. Porque você aumenta muito o custo, o risco, você começa a incorrer um monte de coisas complicantes que não compensa. É econômico, sem dúvida, e impacto também. Qual o limite, então, O limite que a gente vai praticar, de profundidade? a gente não vai passar de 40 metros. Segunda pergunta, que eu vou passar para o Marcelo, Tá. até porque a Meteórica também está nesse sistema. Você acha que o fato da gente estar numa formação vulcânica, essas terras raras são decorrentes dessa formação vulcânica? Sim, sem dúvida, né? Esse é o primeiro depósito de terras raras em rocha alcalina, vulcânica. O Poços de Caldas é uma caldeira alcalina. Sim. Ela é, se não me engano, a segunda do mundo. Tem uma outra maior. que é maior, né? Ela foi decorrente à formação a caldeira tem 30 por 35 quilômetros, né? É gigantesca. E ela foi formada em decorrência da separação da África com a América do Sul há 70 milhões de anos atrás, né? Ela é uma de muitas caldeiras que se estendem ao longo de uma estrutura que vai bater lá na Bolívia. Mas ela não é maior de proveniente só de terras vulcânicas, né? Não, sim. É uma caldeira vulcânica. Ela tem Então, onde alguns tem tipos terras de raras, rochas vulcânicas. tem caldeira vulcânica? Vulcânica, sim, normalmente, mas com características químicas diferentes. No Ah, caso tá. aqui, elas são alcalinas, Certo. e é o primeiro depósito definido em rochas alcalinas. Isso traz toda a diferença positiva do depósito. Então, o fato da formação vulcânica, da gente estar num lugar geologicamente de formação vulcânica, proporciona que tenhamos essa jazida que seja Isso. viável economicamente Isso. e proporciona que sejamos o maior produtor de terras raras do mundo. Seria isso? Eu acho que não falaria o maior porque a gente tem limitações de tamanho de operação aqui dentro. A licença que a gente vai ter, ela tem que ser compatível com o local. Então, o nível de desenvolvimento que você tem aqui não permite você colocar uma mina de grande porte, como vocês conhecem, no norte, lá em Carajás, operações de Juruti de alumínio, são operações gigantes, elas não cabem aqui. Então, da nossa experiência, que é uma região que já passou a Alcoa, ou está ainda aí Alcoa, CBA, os tamanhos têm que ser mais ou menos semelhantes para encaixar na região sem criar um distúrbio muito grande. Então, a limitação nossa de produção é o máximo do tamanho de empreendimentos que você consegue colocar aqui. Agora, o potencial de terras raras que tem aqui, esse é gigante. Esse a gente pode falar que esse lugar sozinho colocaria o Brasil no segundo lugar no mundo, só aqui na caldeira. Porque o que você mencionou que é um sistema vulcânico na caldeira, é que ele proporcionou uma rocha homogênea numa panela com aquelas mesmas propriedades. Então, ao longo da toda a caldeira, você tem um minério semelhante. Isso é um volume gigantesco. E aí, se for mais adiante, a gente precisa da argila. A argila é a decomposição da rocha por intemperismo, né? Então, você precisa ter um clima subtropical, tropical, por muito tempo, para destruir a rocha e criar argila, né? E esse é a base desse depósito aqui, que é interessante. O Marcelo mencionou, por exemplo, que tem uma caldeira alcalina maior que essa. Essa é a segunda maior do planeta. Tem uma maior que, acho que é Sibéria, né? Na União Soviética, né? Sibéria, né? Que fica... Maior que essa aqui, rocha alcalina, mesmo sistema. Gelo. Só que ela está no norte, num lugar congelado. Um lugar de difícil, inclusive... Acesso, mas o problema é que você não intemperiza a rocha, né? Você não gera argila. Você não cria argila. Ah, sim. Porque não tem clima tropical destruindo tua rocha. Mas ainda em termos de produção, né? Você perguntou de produção, né, Klaus? Se as duas empresas começam a produzir em paralelo, uma um pouquinho antes da outra, mas as duas entram em produção, a gente pode, em 2030, atingir mais de 20% da produção de terras raras do mundo. Volta de 20%. Quando você faz uma prospecção a 30, 40 metros, você tem possibilidade de atingir ou chegar no lençol freático? Existem estudos, vários estudos que a gente faz. Na verdade, um dos estudos mais pesados do EARIMA
do estudo de impacto ambiental é sobre o lençol freático, né? Quando nós falamos de Planalto, o que compreende Planalto e Poços de Caldas nesse sentido? Porque para mim, quando fala Planalto, É uma área altas que é sim, de nível mais alto. Então, ela foi criada pelo vulcão, as paredes e o preenchimento dele pelo magma. Então, você tem um preenchimento vulcânico que é acima da altura do embasamento aqui, né? sim, mas são quilômetros e quilômetros, não é Poços de Caldas. Você vai pegar Caldas, Santa Rita, Andradas, é isso? É 30 por 35, tudo que está dentro da caldeira em si, né? Que é uma estrutura geográfica que você vê quando você passa aqui em cima de avião, por exemplo, você vê a estrutura, né? Caldas está dentro da caldeira, Andradas está fora já, né? É, a foto de Andradas está satélite. fora, Você vê Águas da direitinho. Prata está fora. É uma panela vulcânica gigantesca, tem um vulcão essas muito Então, o grande. que tem para se explorar, para perfurar, Aqui dentro. é essa região. Só dentro, Caldas, não Poços as de beiradas. Quer dizer, quando você pega a crosta já é uma geologia diferente, você não tem argilhas, mas aqui, o centro só do Isso vai até a Prata, até a Água da Prata. A Prata está fora. da prata já está lá de fora Vai até a vulcão. casa do Cezinha, até a casa do Telex. Que lá, Na casa do Telex para. Eu estava falando com o Klaus. 800 km². 800 quilômetros. Eu estava falando com o Klaus Petersen sobre transporte desse material. Você não pode usar uns caminhões 769 fora de estrada. Como é que vai ser transportado esse material? Vai ser via rodovia? Como é que será feito? Isso isso é uma outra coisa que confunde bastante a população. São duas coisas diferentes. Transportar o material dentro do processo mineral, ou dentro da área que vai ser minerada, ele vai por caminhões de 40 toneladas, tá? Mas aí ele não vai transitar por vias públicas, tá? Esses caminhões vão transitar entre os pits, entre as cavas e a planta de beneficiamento, em vias que vão ser construídas e estão sendo licenciadas pelas empresas. É só Do interna. nosso e o deles também. Então quer dizer que vocês vão São internas. construir. Ô, gente, vocês desculpem, mas a gente tem que Não, tirar todas as. Claro, sem dúvida. Isso é Então quer importante. dizer que vocês construirão os próprios caminhos de trabalho Exato, operacionais. Isso. A gente usa rodovias, estradas vicinais de fazendas, que a gente obtém o licenciamento ou a permissão dos fazendeiros, né, para uso do solo ou para uso das fazendas. A gente paga um arrendamento, ou tem várias formas diferentes de fazer isso, mas não vão ser utilizadas vias públicas para o transporte interno entre cava e planta de processamento. Da planta de processamento para o mercado, aí sim os caminhões vão ter que sair. Mas para você ter ideia, no nosso caso, a gente vai produzir 50 toneladas de carbonato misto terras raras por dia. Mais ou Dois menos. caminhões. Isso são 2 caminhões por dia que vão transitar em vias públicas. 2 caminhões por dia. Quando você falou em fazendeiros, né, os Sim. sitiantes, né, Sim. esse cara tem um gado ali nesse local, esse cara tem uma plantação ali. Como é que funciona isso? É uma relação são acordos. Por lei, a União dá para a gente o direito em subsolo. Sim. Ou seja, você tem o direito ao uso subsolo, porque o dono da terra não tem o direito, né? Então a gente, por lei, tem o direito. Mas sempre se faz o acordo. O superficiário, né, que é o fazendeiro, ele tem direito a um royalty de produção, por lei também. Então já é definido em lei isso. Então basicamente você chega e faz essa negociação com cada superficiário. Então existem formas de arrendamento, compra da fazenda se for o caso, se valer a pena ou se for interessante para o negócio, mas sempre, e eu vou até usar o exemplo daqui local, todo o trabalho que a Alcoa ou a CBA fez, os fazendeiros sempre optaram por fazer esse acordo, porque ele rende muito mais Do que plantar eucalipto. plantio, Do que a ou pecuária. Ou criar gado, por exemplo. Muito mais. É. E você recebe a terra conformada de novo, ele é recuperado para você. Você não perde aquela terra. Então, ele até ele pode definir, ou seja, a gente tira o pasto dele, faz a pesquisa, reconforma o terreno. Durante esse tempo de prospecção e até de produção, esse gado tem que ser retirado de lá? Tudo depende, é ponto a ponto. Realmente tem que, enquanto tem uma operação, não pode ter ninguém lá.
Tá. né? Quer dizer, é uma operação industrial, né? Quer dizer, você está mexendo com caminhões, tudo tem todo o processo de segurança, não pode haver o pessoal. Mas por questão de terreno não tem problema nenhum. Se o gado estiver lá... Aí são acordos, leva o gado para um terreno, a empresa negocia, Ah, tá. tudo é Praticamente é feito. benéfico para o proprietário da terra, né? Com certeza. Melhor do que às vezes uma plantação de eucalipto, alguma coisa que É benéfico. demora é anos para produzir. É porque ele pode vender, ele pode arrendar. Se ele arrendar, ele vai ter royalty na produção. Né? Se E tiver estrutura. ele define como vai receber a terra depois. É. Porque se ele tinha pasto, ele fala, eu quero o pasto. Aí de repente ele fala, não, eu quero eucalipto. A gente vai ter conformado. É, Sabe por uma coisa isso que interessante? exatamente Até- a intenção de Eu falar. quero fazer até uma parte interessante aqui. Alguns dos proprietários de terra que a gente tem conversado, eles na realidade hoje eles plantam eucalipto, ou criam gado, ou soja, ou culturas pequenas, né? Alguns deles têm nos perguntado se a gente, quando devolver, ao invés de devolver com eucalipto ou pasto, a gente pode replantar Mata Atlântica, Mata nativa, né? né? Mata nativa. Então é uma forma de reflorestar a região até, né? Então nós podemos dizer que esse local, esse pasto, ou seja lá o que for, ele é 100%, vamos dizer, recuperável. Sim. Sim. Sim, sem dúvida. Porque a camada de solo ela é reservada, né? É. A camada orgânica de solo, em torno de 1 metro, ela é reservada, Ela é empilhada. né? E ela vai ser redistribuída novamente quando a topografia for reformada, a camada de solo é redistribuída, né? Queria fazer uma pergunta para os dois, talvez nem seja tão apropriada assim, mas eu tenho que fazer. As duas empresas, tanto a Viridis quanto a Meteoro, que são da Austrália. Isso. E a Austrália produz terras raras. Positivo, a maior produtora de terras raras do mundo é australiana. Se chama Lynas. Ela se chama Lynas. E Só que explora ela lá na Austrália. explora na Austrália, só que é uma mineradora de rocha dura, né? Desmontável, rocha O processo é desmontável. muito diferente, né? É um processo que é pesado em termos de custo operacional hoje, né? Em termos de custo de capital para se abrir a mina, mas é principalmente pesado em termos da recuperação metalúrgica. Você precisa moer o gás de energia grande, você precisa britar o gás de energia maior ainda, e você precisa destruir o mineral, porque os terras raras estão inclusos no mineral, estão preservados ainda. Então, Por você precisa ionização, britar. Não, essa não. O nosso é. O nosso é iônico. Lá o mineral é britado, é moído, depois ele é atacado com ácido sulfúrico com pH, que algumas vezes é menor que 1, pH meio, e temperaturas que sobem em janelas de 700 a 900 graus, né? Que a gente chama Quanto de você falou roasting. que é o pH, não? Meio, algumas vezes. Com sistema Então é um processo que, além de ser muito caro, ele é ambientalmente muito agressivo, né? No nosso caso, a natureza fez todo o trabalho nos depósitos de argila iônica, né? A natureza destruiu esse mineral. Os terras raras, eles estão na forma iônica e aderidos à placa de argila. O que você precisa fazer é lavá-los com uma solução que tenha um íon mais forte, que substitua o íon terras raras e libere os terras raras para a solução. Essa desassociação da terra rara do resto da argila é por ionização? Não, é numa absorção, porque o mineral é destruído e quando é destruído pela natureza, os íons de terras raras se aderem a alguns minerais da argila. Então, a As rocha moléculas, né? atômica, praticamente íons, né? Aí ela fica com uma ligação muito fraca. Aí assim, uma descrição rápida do processo se eu põe uma colher dessa argila aqui nesse copo, ponho água com sal de cozinha dentro, misturo. Café, O líquido vai ter os íons de suspensão. O sal Você vai desassociar. se desassocia da argila e eles entram em suspensão. Aí você só precisa precipitar na forma É de assim carbonato. que a China extrai as terras raras lá. Quase, só que eles fazem um pouquinho mais feio. Quando nós falamos aqui de Ucrânia, que é a maior Ucrânia, China, não tem terras raras. Estados Unidos, Ucrânia Brasil, não tem? existe. Não foi falado. Qual foi o local que você falou? O maior? Não, falou a Rússia, China. né? Não, você falou A a China. Sibéria. Não, não. a Sibéria tem um Existe porto. Austrália. É a Austrália. Então ela é uma mina. Tá. A Austrália é uma mina. É a maior mina. Tem projetos de argila iônica na Austrália também que estão se desenvolvendo, mas são bem piores que os nossos. Então, mas quando eu falo, seja em território, seja em terra no Brasil, na Austrália, onde for na China, Estados Unidos, a qualidade de terras raras, dessa, qual a palavra iônica? Energia? Da argila iônica. Argila iônica. A qualidade é uma só? Não. O daqui no momento é o melhor do mundo. O melhor do mundo. Ah, tá. Né? Porque, como é que você define qualidade?
é muito pelo custo da operação. A qualidade, vamos dizer, você com menos custo, você consegue ter mais terras raras, né? Assim, Então, apesar de ser argila iônica aqui e ali, que nem na China, lá tem menos de 1 quilo por tonelada. Aqui eu tenho 2, 3. Então eu processo uma tonelada igual eles lá, eu saio ganhando. Porque com o mesmo custo do processo, eu tiro 2, 3 quilos a mais de terras raras, que é o produto principal. Né? sim, mas na produção final do produto, do imã, por exemplo, o imã ele vem com a mesma qualidade? Aí tudo é a mesma qualidade, porque aí você É a mesma separou, qualidade, porque daí tem o tudo é processo igual. metalúrgico, né? Porque é metalúrgico. Aí você está separando esses elementos, o neodímio, o praseodímio, são igual. Igual ouro. Você tira ouro aqui ou ali, não faz diferença nenhuma, é metal. E quem precifica isso? E aí vem uma coisa interessante. Hoje quem precifica é a China, porque a China domina 70% da produção mineral. É um monopólio quase? Quase não, é um É monopólio. um exemplo de monopólio. Eles dominam 70%, em torno de 70% da produção mineral de terras raras, da produção mineral, e mais de 90% da cadeia industrial. Esse é uma grande oportunidade para o país, para o estado de Minas Gerais, para a região, né? Os depósitos aqui são muito melhores que os chineses. A gente hoje consegue operar com custo operacional, porque os depósitos são melhores, muito semelhantes ao da China. Ou seja, esses projetos eles saem do chão ainda com o domínio, um controle artificial de preço praticado pela China. Se a gente abre esses projetos aqui, a gente tem capacidade, os 2 projetos juntos, por exemplo, mais alguns estão no Brasil, de chegar a 20%, 30% da produção de terras raras mundiais. A gente tem 2 opções. A gente pode exportar commodity, entendeu? E processar na China. Explorar commodity? Não, exportar commodity. Exportar. Né? Perdão, Commodity, exportar. a gente pode vender o produto que a gente produz para o mercado chinês, por exemplo, para processar lá, ou a gente pode desenvolver a cadeia industrial aqui no Brasil. Essa é a grande oportunidade que esses projetos trazem, além de contribuir para o Brasil liderar essa cadeia de transição energética de minerais críticos do mundo, assim como os depósitos de lítio no Vale do Jequitinhonha, é de construir, de reindustrializar e de gerar uma nova era industrial para o país, baseada em minerais estratégicos. Porque se você processa os terras raras aqui, são 3 fases de processo. A gente produz o carbonato, você tem que separar em óxidos. Esses óxidos depois eles são metalizados e viram ligas metálicas, e das ligas metálicas elas são destinadas à fabricação de ímãs, celulares, etc. Né? O Brasil já tem tecnologia para fazer todas as fases. A Federação das Indústrias de Minas Gerais tem um projeto que ambas as empresas aqui são participantes, além da Vale, da WEG, da Stellantis, etc., chama da mina ao imã, o projeto, né? Que é exatamente para criar tecnologia ou para refinar a tecnologia que já E existe não no só país exportar commodities, Exato. para o produto Exato. final. em escala semi-industrial para incentivar essa indústria a se O que é o formar. ideal. Lógico, que não acontece hoje com relação ao bauxita e o minério de ferro. Exatamente. Exatamente. A Vale é um exemplo disso, né? A Vale ela produz minério de ferro, manda para a China e compra Só pela a gente notícia, compra o só o máximo que ela... e compra o aço. Ô, Klaus, quando nós falamos aqui em monopólio, né, falando da China, quem monopoliza manda no mercado? Estou falando da China. A China manda no mercado. Né? E vai continuar mandando? A gente tem como... eles vão andar, mas esse depósito aqui consegue entrar nesse mercado que ela está mandando. Esse é a grande diferencial. A gente consegue... o preço de produção de terras raras é um preço que fica competitivo. Quer dizer, abre a janela com a indústria no Ocidente. O Ocidente perdeu o bonde 40 anos atrás. A China começou 40 anos, um plano fantástico, e os caras dominaram o mundo com isso. Só que a China agora mostrou que isso é poder. Então todo esse Fechando geopolítico, né? fechando a saída de material deles lá. Eu li outro dia, assim, meio de leve, não sei se vocês viram isso daí, mas os Estados Unidos está com um olho desse tamanho em cima disso tudo aí, né? Sabe? Não só os Estados Unidos, a União Europeia, Porque os países E árabes. mais de olho em cima da China, né? Em cima da China, no sentido, eles perceberam, houve uma desglobalização total, Isso. basicamente. Todo mundo vivia muito bem com os imãs chineses, porque eles são voltando ao baratos e vinha mercantilismo. facinho. No momento que a China falou, ok, agora chegou. Eu só vendo agora os produtos prontos. Se quiser, compre meus carros, não os imãs. Então, o que acontece?
o Ocidente acordou e falou: temos que dar um jeito e temos que voltar, temos que adquirir essa indústria de novo. Nisso veio o Trump e desrompeu os últimos laços que ainda existia. Agora é uma corrida, Europa, Estados Unidos, tudo, por esses elementos que são fundamentais para a eletrificação. Assim como, por exemplo, a Alemanha dependia do gás russo para se aquecer e os caras fecharam a torneira, a mesma coisa está acontecendo com essa parte de ter acesso. A China dominou esses elementos. É possível recuperar? É. Só que tem que haver um investimento, tem que criar uma indústria, uma cadeia industrial nova. Esse é o problema. A oportunidade maior no mundo hoje está bem aqui. Poços Caldas, Pós de Caldas e Caldas tem os melhores depósitos do mundo. Empresas estão desenvolvendo numa velocidade e com uma qualidade de trabalho fantásticas, e que o mundo ocidental já está olhando para cá. Mas a oportunidade nossa é de liderar realmente, né? Toda a formação de um mercado de oeste, né? De um mercado ocidental, que hoje é totalmente dominado por uma potência só. Isso daí é uma discussão global, né? E o Brasil? Como é que o Brasil... Qual que é a posição do Brasil aí? Não, é exatamente essa. O Brasil, governos federais, estaduais de forma geral, existe hoje, no âmbito do G20, foi lançada uma plataforma de investimento, né, que congrega, que o governo federal, junto com o G20, quando liderava o G20, colocou projetos que sejam sustentáveis e que contribuem para o controle climático mundial, né? Nossos projetos entraram para essa plataforma. O Brasil hoje tem capacidade no lítio, no grafite, que são minerais essenciais para a transição energética, mas principalmente terras raras, de liderar o mercado mundial de produção num curto espaço de tempo. Mas principalmente tem condição e oportunidade de criar uma indústria que transforme esses minerais em produtos finais, ou seja, a oportunidade é de geração de tecnologia, ciência, emprego e de uma nova era industrial voltada para minerais estratégicos. E além disso, liderar a transição energética mundial que torna o país mais palatável para a nossa vivência. Então o Brasil não tá de bobão aí, não. Não, né? tirando a palavra do Raul Jungmann, né, do ex-ministro, o cavalo selado está passando na porta. Se não pegar, não passa os cavalos. Mas eu vou falar assim, está selado com carruagem, estofado e ar-condicionado. Está perfeito a situação para o Brasil. Favorável, né? E olha, em Minas Gerais, é impressionante, Minas Gerais está com quase tudo na mão aqui, Aliás, porque a parte de lítio do Vale, que são as baterias, Vale de Quitonha, você pega a parte do nióbio aqui, que o Brasil domina, a mina da CBMM lá em Araxá, ela sozinha domina no mundo, ela tem praticamente um monopólio, só a mina, não é o país. Por isso que nosso estado se chama Minas Gerais. Exatamente. Quando você falou, quando nós citamos aí o Brasil não está de bobo nessa e etc e tal, você falou tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Esse rápido teu, o que é? O rápido é menos de 10 anos, né, para que isso se desenvolva, porque a janela é pequena e os outros países estão se mexendo também. A nossa vantagem é que nós temos capacidade, é que nós temos qualidade mineral, né? As minas vão acontecer, né? O que o país precisa decidir, ou os estados, mas precisa de força de governo, com certeza, força industrial, força de governo, precisa de uma junção de fatores, e eu posso exemplificar algumas coisas que estão acontecendo, mas a oportunidade é de fazer disso muito mais do que produzir commodity, né? Para isso, por exemplo, o BNDES no último ano gerou 2 fundos diferentes. Um é o Fundo Clima, que é um fundo gigantesco, o outro é um fundo para financiar empresas como as nossas, que são empresas pequenas, na fase inicial, especificamente para a transição energética. A FINEP e BNDES fechou anteontem uma chamada pública, né? Se esperava alguns projetos e o banco e a FINEP colocaram disponíveis 6 bilhões de reais no começo. Foram protocolados 145 projetos, com uma demanda de 87 bilhões de reais para investimento em projetos de minerais críticos no Brasil. A FINEP, o banco e outros fundos de private equity brasileiro se comprometeram a conseguir esse dinheiro e investir em todos esses projetos. São projetos de cobalto, níquel, cobre e 27 projetos. É uma coisa grandiosa, né? A história é grandiosa. É grandiosa. Quando se fala em mineração, né, isso
em qualquer parte do mundo, né, as pessoas, a comunidade fica de cabelo em pé, né? Como é que foi a aceitação disso aí? Como é que o povo, principalmente no nosso Planalto, na nossa região, Poços e região, onde vocês vão explorar, vão fazer a perfuração primeiro, né? Que estão fazendo. Nós estamos Como na é que foi pesquisa. recebido isso? Como é que o povo vê isso? Poços foi uma grande surpresa, porque o Poços tem uma tradição minerária muito grande, de mais de 100 anos. Então, o Poços, a maior parte do pessoal já no começo viu isso aí como uma nova fase, onde a bauxita está exaurindo, as empresas de alumínio estão terminando esse processo e iniciam um processo novo aqui. Então a recepção foi muito boa, mas, que nem se falou, existe uma recepção má em geral do público pela mineração, apesar que mineração é tudo, né? O pessoal tem gente que fala que minério não se come, mas se come. Se você não tem plantação sem minério, você não tem água mineral, é tudo minerado. Transporte, comunicação. A civilização humana sempre funcionou em torno do minério. O que se fez hoje em dia é tentar fazer isso de uma maneira, ou fazer o melhor possível de maneira social, dentro de normas que não afetem muito. Mas a mineração é a vida. Nesse planeta você não vive sem... Mas vocês acreditam que as pessoas hoje estão entendendo isso? O que são as terras raras, Olha, vocês os ajudam benefícios? O nosso papel é estar disponível sempre para esclarecer dúvidas e vir. Sim, mas houve... Existe e isso é o problema nosso, geólogo, eu estendo ali ao Álvaro que está ali, né? O nosso marketing é muito ruim, muito negativo, e a visão da sociedade brasileira como um todo para a mineração é a visão do garimpo, que é ilegal, Serra Pelada, é a visão do garimpo na Amazônia, que é ilegal, é a visão dos desastres Na verdade, ambientais. isso é coisa do passado, quando se fazia mineração sem tipo nenhum de... Não tinha legislação para controlar. Não existia legislação para controlar, né? A legislação mudou. Mas o exemplo que a comunidade tem é um exemplo negativo, apesar de tantos eventos positivos que estejam na cara da sociedade e da comunidade, né? Isso é um pouco culpa nossa como minerador. No Canadá ou na Austrália, que são países que a gente já trabalhou bastante, se você entra no táxi com o boné da tua empresa, o taxista vira e fala, não, você tem que mexer melhor na ação porque eu invisto na tua empresa. Entendeu? O status do geólogo na Austrália é status de médico. É o mesmo status é venerado. Porque são parte da economia, parte importante da economia do país. É só geração de emprego, é geração de royalties para o país. É geração é melhoria de DH, é geração de imposto, que se bem aplicado, aí culpam muito a mineração por gerar imposto e esse imposto não ser bem aplicado. Isso não é problema da mineração, isso é problema do poder público. Sim, que não usa o direito ao imposto, né? Enfim, essa publicidade nossa é muito ruim. E hoje, o que existe é uma nova mineração. A legislação hoje é muito mais pesada, as regras são muito mais pesadas. A forma de se fazer mineração é muito diferente. Hoje você não legaliza uma barragem de rejeito no estado de Minas Gerais. Nós não temos barragem de rejeito, nós vamos gastar muito mais. O governador esteve no Boston Metals. Isso, Boston Metals. Lá na Que cidade é de Boston. um projeto super legal. Até quando eu falei com ele estava lá, ele foi assinar um contrato, inclusive, de transformação do rejeito, principalmente das minerações de ferro, Exato. para que pudesse transformar em ser reaproveitado. Assim como você está dizendo que o rejeito das terras raras voltarão para o lugar de onde saíram. E não serão com... Não, a gente não tem barragem, não tem pilha. Não haverá barragem de rejeito. Não, nem barragem nem pilha. Quando você falou... Eles voltam para o lugar original, né? Quando você falou em uma nova mineração, eu estava exatamente pensando né, do sistema arcaico que era antigamente, né? Exato. Era uma mineração feita na picareta. Mas necessária. Era tudo necessário. Mas ela não foi evolução da legislação. Hoje, a tecnologia hoje... Você consegue mitigar os impactos. Isso que é fundamental. Esse trabalho que o Marcelo estava explicando, desse primeiro processo da licença ambiental, a gente não está licenciando ainda o projeto, a gente está descrevendo de formigas a abelhas, a pássaros, a vegetais, exatamente o cenário em que a gente vai entrar e impactar para o próprio órgão ambiental ter uma referência, porque esse trabalho nunca foi feito.
Se uma prefeitura não tem o levantamento ambiental daquela região, levantamento hídrico. Como faz isso hoje, né? Eles fazem também, claro, lógico. Todo mundo tem que fazer. Todas as mineradoras têm que fazer. Então, começa com uma descrição detalhada de onde você vai trabalhar. É um processo complicadíssimo. É biólogos, é chato, muito caro, e você só está descrevendo o local que você vai trabalhar. Aí você vai descrever o seu impacto, como você vai trabalhar e como você vai devolver isso aí. Então, hoje em dia tem que fechar o ciclo, é né? um ciclo muito bonito. Uma coisa que, por exemplo, o agro, você não vê muita coisa disso aí. Você já viu um plano de reaproveitamento de uma plantação de cana? É diferente, né? Então, a exigência em cima do minerador muito grande, já como parte de todas essas coisas que já aconteceram, que reconheceram. Então, a gente hoje em dia consegue mitigar os impactos em qualquer coisa. O importante é ser econômico. Né? Se você não consegue mitigar o impacto, não é porque não se consegue, é porque não se paga. Então, aí não funciona. Aí não adianta nem começar. E outra coisa também, Klaus, que eu acho que é muito importante, é você ter uma noção, principalmente quando você faz sondagem, de longevidade dessas minas. Eu gostaria de perguntar para o Klaus e para o Marcelo, qual que é o período estimado de longevidade ou é infinito? Depende. O que a gente está licenciando são 20 anos agora, são 13 anos, mas hoje o nosso recurso mineral é para mais de 100 anos. É multigeracional. O seu ponto base é 100 anos. É multigeracional. Não, a gente hoje, com o nosso estudo de escopo econômico, né, mostra que com o nosso estudo inicial para 13 anos de mineração, o empreendimento já se paga, né? Mas a quantidade de minério que a gente tem hoje, quantificada... Você falou que se paga com quantos anos? Com 2 anos e meio hoje. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Todo investimento? Isso é um curto espaço de tempo? Acho que é curtíssimo. Eu acho que é curtíssimo. É curtíssimo. Em relação à extração da bauxita, é curtíssimo. extração... Mas a gente tem potencial mineral para uma centena de anos, mais ou menos. Como é que se mede esse tempo da mina? É muito simples. Se você tira 1 tonelada por ano e você tem 5, você tem 5 anos de vida de mina. Sim. Né? Então, basicamente, você tem a produção sua, a gente sabe quanto a gente vai processar por ano, né, de minério. Então, vamos dizer, a gente toma hoje uma referência de 5 milhões de toneladas por ano. E a gente, por exemplo, a Viridis tem hoje medido em recursos 500 milhões de toneladas. Você divide esses 5 milhões por 500 milhões, você vai ter uma estimativa de quanto tempo vai durar. Isso é multigeracional. E nós, por exemplo, a gente pesquisou 13% das áreas minerais que a gente tem aqui. Então, tem sobra de minério. Não vamos ter problema. Aquele risco de começar a fazer mineração, quer dizer, lógico, ninguém vai começar a mineração sem ter um estudo técnico, um levantamento muito bem baseado. Claro. Para saber até quando você vai poder. Porque é um investimento. Mesmo porque você vai investir em planta e... Alguém vai te dar o dinheiro por isso, por essa história que você vai desenvolver. Então não é o banco vai avaliar tudo isso e vai dar todo esse dinheiro. Tanto a Viridis quanto a Meteórica precisa de investimento de capital. Sim. Ela não tem capital próprio para começar a fazer isso. Eu estou falando de 400 milhões de dólares. É muito dinheiro, né, Klaus? São empresas listadas no mercado. Perdão, desculpa. São empresas listadas no mercado da Austrália. Hoje, a forma que a gente levanta capital hoje para trabalhar é emitindo ações, né? Isso agora... Tanto a Meteórica quanto a Viridis é SA? É uma SA, mas de capital aberto. Capital aberto. Você pode comprar uma ação nossa ou quantas quiser, né, que estão no mercado, estão sendo vendidas. Então não existe não é um capital fechado. Então não tem um proprietário. Tem acionistas maiores, menores, mas você pode comprar a ação. Aliás, o momento bom para você comprar ação é agora, né? Excelente. É o meu melhor momento. Bom negócio. Concorda comigo, Marcelo? Excelente negócio. Você já comprou? Eu não posso porque eu sou diretor, mas eu ganho como performance. Uma festa. A gente não pode vender. A gente, se tem ações, a gente não pode vender, porque a gente participa no projeto. Sim, então a gente é auditado pelo mercado australiano. Mas a gente ganha como performance parte do pagamento. Se eu performo bem, a gente leva em ações. Tá certo. Porque isso que eu te falei realmente é lógico. Se você está começando uma operação agora, se você apostar,
logicamente, que é o momento certo. Assim como lá no Vale do Lítio, Isso, exato. tá? Exatamente. Que quem apostou no começo, Não. hoje está tendo a rentabilidade interessante. Exato. E hoje já tem o processo já em andamento. Essa estrutura não existe ainda no Brasil a gente chama de junior companies, empresas juniores. São empresas que você você cria no mercado da bolsa, onde você fala, olha, eu tenho um projeto assim, eu vou lançar esse projeto a tantos milhões de ações a tal preço. Né? Você faz uma descrição do projeto e lança isso na bolsa. É um processo moroso, são 6 meses, é caro. Essa mas bolsa que você está falando é bolsa bolsa australiana. australiana ou... Australiana. Nossa, Não é Ibovespa, não. Não. A Ibovespa não faz isso. Porque aí você cria um dinheiro de altíssimo risco para investir em projetos que nem esse aqui. A gente não consegue aqui no Brasil dinheiro para investir para pesquisa, porque o risco é alto. Então lá eles distribuem o risco entre centenas de empresas desse tamanho e são as descobridoras. Por que a Austrália vem procurar aqui? Porque tem uma boa oportunidade e o investidor lá acredita no trabalho que está sendo feito aqui de colocar esse dinheiro de risco aqui. E vai se dar bem. Porque lá do padeiro ao banco, ao grandes fundos estão lá com esse dinheiro esperando isso aqui valorizar. Aí valoriza lá e os caras têm um... Aonde fica a Meteoric e a... Por coincidência, na mesma cidade. A base Gold Coast, perto... Não, é Perth. É oeste. É oeste, é no estado de Western Austrália. Sim. É a capital, chama Perth. As duas empresas estão no mesmo lado, na mesma região. É o Minas Gerais da Austrália. É o polo mineiro australiano, é Perth. Marcelo, não sei se foi o Marcelo ou o Klaus que falou que lá hoje se fala Pocos de Caldas, já está assim... Já fala Pocos, já fala Pocos. Já fala Pocos. Começaram com já Pocos. puseram cedilha. Começou Pocos. Já começou Pocos. Já puseram cedilha no C. Já entenderam o cedilha. Muito bem. Moçada, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, né? Por exemplo, empréstimo. Tem alguém precisando de dinheiro aí? Está na mão aí. Agora tem um empréstimo CLT, um empréstimo muito rápido que a Manzini faz para você, um empréstimo com cartão de crédito. De repente você está precisando de uma grana aí, ó. Um cartão de crédito é só você ver o limite. 2 perguntas. Qual é o limite do seu cartão? Quanto é que você precisa? Né? Meu limite é de R$3.000, eu preciso agora de R$1.500, exemplo. Então esse dinheiro é feito um Pix, vai para a sua conta no mais curto espaço de tempo, no máximo 1 hora esse dinheiro está na sua conta, depois você pode pagar em até 21 parcelas. Então, para você saber mais, você procura a Marezina na Minas Gerais, número 664, bem no início da Minas Gerais, aqui no centro, né? Ou para mais informações no 3721-9022. E agora esse novo empréstimo que pintou aí, que é o CLT. Você deve procurar a Marezine para você saber mais sobre o empréstimo CLT. Aí vem o financiamento da sua casa, até 90% a Marezine financia para você. Qual é o valor? Quanto é que você tem na mão? De repente, o valor é de R$300 mil, você tem 10%, tem 30%, deixa aqui 270, a Marezine vai fazer o melhor para você, trabalhando de banco a banco, de instituição a instituição, levando a menor taxa que vai refletir no juro mais baixo e, consequentemente, na menor prestação para você. É assim que a Marezine está aí para atender você. Depois disso tudo, você pode tomar um café tranquilo, né, Edilson? Exatamente. Aí você parte para o café do Brasil, que é o café café caldense, né? Com cheiro, gosto do puro e verdadeiro café, né? E junto com o café tem um pãozinho de queijo, é bom. Aqui em Minas Gerais é o pão de queijo, né? Sem dúvida. É o que há de melhor. E o pão de queijo é o xodó de Minas, que você pode encontrar tanto o xodó de Minas quanto o café caldense na sua padaria, na mercearia, no supermercado, na loja de conveniência, na quitanda. Você chegou, você vai encontrar. Caso não, você fala com o seu gerente e claro que ele vai ter lá o produto para você também, tá? São os nossos companheiros, nossos patrocinadores aqui no Café com Manteiga, em todos os episódios nossos, né? E o Dr. Pereira fala aí das suas viagens, das verdades e mentiras das viagens dele, porque tem verdade, mas tem mentira também, viu? Mas não tem mentira. Eu convido a todos para acompanhar conosco o programa Especial Turismo, que é exibido pela TV Postos aos sábados às 20 horas e às quartas-feiras no mesmo horário, às 20 horas. E você pode viajar o Brasil e o mundo comigo, na tela da sua TV, na TV Postos. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, nós já registramos a presença aqui do Álvaro, né, que é da Cerâmica Tony, é isso, Álvaro? Sim.
Eu quero também registrar aqui a presença do vereador Gianni Corradini, que veio do Espírito Santo, da cidade de Castelo, para nos prestigiar, conhecer Poços de Caldas, Salve, salve, rapaziada. fazer troca de experiências, principalmente na área do turismo, e dizer para o Klaus, para o Marcelo, que Poços de Caldas tem um apego ao turismo muito bacana. Sim. E aqui se convive muito bem a indústria com o turismo e a mineração com o turismo. Esse equilíbrio é muito fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Quem não gostaria de ter a jazida de bauxita e agora de terras raras que a nossa região tem? Quem não gostaria de ter a força do turismo e principalmente das águas termais que Poços de Caldas tem? E eu acho isso importante, essa conciliação e esse afunilamento, porque existe um retorno para investimentos públicos quando você tem geração de impostos e captação, logicamente, de nossas riquezas. É isso? Sem dúvida. Então, Poços de Caldas hoje está na mira do turismo. Aliás, uma notícia muito recente, Poços de Caldas ontem ganhou como uma referência no turismo no estado de Minas Gerais, cedido pela AMM, Associação dos Municípios Mineiros. Isso é um ponto importante, um passo importante, principalmente depois das concessões onerosas do nosso turismo. E, logicamente, nós estamos recebendo a Viritz, né, e a Meteórica de braços abertos aqui como uma forma de impulsionar nossa economia. E chega aqui, ó, uma pergunta aqui, ó, para ambos, né? Como as diretrizes da ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão sendo incorporados de forma prática nas operações da empresa aqui no Planalto de Poços de Caldas, né? Além dos acordos com os proprietários de terra, quais as contrapartidas estão previstas para... Essa é a segunda. Essa é a segunda. Entendeu a primeira? Sim, sim, sim. Tá. Você não enumerou, eu achei que... Bom, de qualquer maneira, eu emendei, mas pode responder essa primeira. Bom, hoje, para operar, né, para a gente obter a licença social, né, que é ESG é muito importante, né? ESG é um termo que significa meio ambiente, sociedade e governança, né, em inglês. Hoje a gente tem um diretor especificamente para cuidar do nosso ESG. Nós abrimos na semana passada uma chamada para projetos sociais na cidade de Caldas, né? A gente está disponibilizando em torno de, nesse momento agora, 200, 300 mil reais para projetos sociais. Nós organizamos, até junto com a Viritz, cursos de formação profissional já, tanto em Poços de Caldas quanto Caldas. E isso tudo normalmente vem quando a empresa já está produzindo, né? Quando a empresa já está numa fase de produção ou numa fase um pouquinho anterior à produção. Nós iniciamos isso bem antes, né? Todo o nosso contato com a sociedade, a governança corporativa também. E falando da parte prática disso tudo, para financiar qualquer projeto de mineração, hoje, se você vai para Banco de Desenvolvimento de qualquer país, ou banco internacional, ou por exemplo, BID, né? Ou para qualquer banco privado, existem normas de ESG que você tem que seguir estritamente para que o banco te financie. Essas normas, normalmente, tem várias classificações para essas normas, né? Mas tem uma específica que chama FID, né? Que é Federação de Indústria e Desenvolvimento Mundial. Essa, por exemplo, é seguida pelo Banco de Desenvolvimento Americano, pelo Banco de Desenvolvimento brasileiro, e que você tem que seguir estritamente todos os passos do ESG para que o banco pense em te financiar, né? Então isso a gente tem gente específica para isso, orçamento específico para isso, e se vocês forem a Caldas, por exemplo, que a gente atua bem mais em Caldas, né? Vocês vão ver algumas dessas iniciativas já lá na cidade de Caldas. Eu vou complementar rapidinho só o que o Marcelo fez, que basicamente funciona da mesma maneira. O interessante é que as empresas elas seguem quase que duas legislações do ESG, que é a brasileira, que é bem forte, mas a gente tem que respeitar a australiana também. Então, o nível de exigência com a gente é muito alto, e por isso que a gente tem dinheiro já para nessa etapa de começar com essa relação comunitária e tudo mais. A Viritz, por exemplo, está colocando um centro tecnológico dentro do campus da Unifal. Uma relação excelente para começar a formar pessoal
Eles estão cedendo um terreno para a gente colocar o centro lá, que vai ser construído agora até o É bom para ano que vem. os pais, né? Nós precisamos de formação de pessoal. Tudo parte Bom do para SG. eles, bom para a Viridies, que vai ter mão de obra especializada. Exatamente, para todas as companhias. E com isso, você consegue uma excelência de ESG que vai ser a grande bandeira aqui de Poços de Caldas para o mundo. Porque a China, que é o grande produtor, segue muito mal isso. Ou Mianmar, ou Vietnã. A produção de terras raras deles é muito barata por saltar etapas que o Ocidente tem que respeitar. Então, E da mão de obra também, Klaus? em todo sentido. A mão de obra, pessoal, comunidade, tratamento de comunidade, leis trabalhistas, tudo. A gente pode ser referência mundial na produção de terras. Pode não, seremos. Não tem a menor dúvida disso aí. Porque nós vamos ter um produto, uma operação de custo que vai render e permite a aplicação de todos o melhor formato possível de ESGs, de relações, investimento, essa parte de desenvolvimento. Temos que trazer a parte industrial para cá, né, que esse é o desejo. A Viridies também está colocando uma parte de reciclagem de terras raras, que é onde você vai trazer os ímãs dos equipamentos que você está desmantelando e pega desses ímãs e produz de novo óxido de terras raras para fazer os ímãs, o fechamento do ciclo. Nós vamos instalar isso aqui na zona industrial. Poços de Caldas, a prefeitura está cedendo um terreno lá para a gente, também para construir o ano que vem. Existe alguma isenção de imposto para a implantação da Viridies ou da Meteórica aqui? Assim, algum tipo de incentivo? Não foi negociado. A gente vai ter incentivos federais, de impostos federais. Aqui na cidade, direto com a prefeitura, não. Nós assinamos o protocolo de intenções, as duas empresas assinaram. Por exemplo, teria um desconto. A gente só com o Estado, não? O Estado não dá subsídio. São protocolos de intenções, então eles tentam fazer o melhor possível no fornecimento de energia e tudo. Isso vai ter, a gente vai ter uma preferência, inclusive a gente tem uma boa atenção das agências ambientais para que o processo se acelere. A gente não pode pular etapas, mas pode ter mais atenção em que isso apresse o processo, né? Porque são elementos de prioridade, né, para o Estado, né? Então, estamos tendo essas ajudas. E a isenção de imposto, só uma parte. Isenção de imposto é importante quando você precisa atrair investimento, né? Nossos investimentos já estão aqui, então eu acho que hoje a gente não negociou isenção de imposto municipal porque uma das contrapartidas que a gente pode dar para o município é exatamente pagar o imposto. Tá aí só terminando a pergunta, Marquinhos, por favor, gente. E com relação ao trabalho de vocês e contato com o Departamento Municipal de Eletricidade, eles têm condições, principalmente a Viridies, de estar sendo atendido pela essa demanda que vai acontecer maior? Sim, já é feito, já está nos estudos econômicos já, prévios que a gente está fazendo. Dos estudos técnicos e econômicos. Isso. Né? Vai, Mike. Só para dar sequência naquela segunda pergunta, que ela veio assim, ó. Além dos acordos com os proprietários de terra, quais contrapartidas estão previstas para a sociedade local, considerando o impacto no sistema de saúde, a infraestrutura urbana e chegada de novos moradores em cidades, né? Como Poços de Caldas e Caldas, por exemplo? Eu vou, assim, é uma pergunta até que tem sido feita várias vezes, mas como a gente explicou, nesse momento a gente mediu toda a situação comunitária, a parte ambiental e tudo. Agora nós vamos inserir o projeto. Nesse momento que vão vir as cobranças, as contrapartidas, né? Então, isso não foi estabelecido agora, porque ele só pode ser feito depois que você mediu o que a região como está a situação atual, a fotografia da região, tanto ambiental como comunitária. Então, isso foi gerado, esses dados todos, hídricos, vegetação, tudo, para que agora entre o impacto da empresa e se avalie os impactos, e como minimizar isso. Aí que vem as contrapartidas, né? Então isso vai ser uma cobrança que vai vir agora, por isso que a licença é em 3 partes e funciona dessa maneira. Essa é a próxima fase do licenciamento ambiental. Depois que você tem a licença prévia,
você tem que fazer os estudos, você usa o estudo de impacto ambiental que você entrega para a licença prévia para fazer um estudo de remediação do impacto que você vai gerar, né? Ok? Aí vem exatamente essa fase de contrapartida, Até né? que ponto E uma das formas de diminuir o impacto social da chegada de novos trabalhadores é treinamento local, que é uma coisa que eles estão fazendo e nós também, né? Você treinar a tua mão de obra 2, 3 anos É antes você de não você importar precisar, a mão de obra. você importar o Mínimo mínimo possível, né? possível, né, de mão de obra, né? Claro que uma cidade como Caldas, por exemplo, absorver 600, 700 empregos é difícil, né? Mas 3 anos antes de começar a operar, ou 2 anos de começar a operar, nós estamos agora com um curso de formação junto com o Senai, né, e com a Federação de Indústria de Minas Gerais, estabelecendo cursos que vão servir para profissionalizar as pessoas da Eu falei cidade com o Klaus, é para e da duas região. partes, né? Exatamente, para que trabalhem no Beneficia as projeto. duas partes. Exato. Tanto Então, a isso reduz empregabilidade na cidade, como também a formação de mão de obra, a necessidade técnica de... E essa formação de mão de obra, ela não é específica para... A gente não forma só quem vai trabalhar na mineração, né? São muitas vagas e as pessoas Para o mercado, né? as pessoas que vão se formar, elas vão para o mercado. Se quiserem ficar na cidade de origem, se quiser trabalhar com a gente, com certeza, né, terão a oportunidade, mas se também quiserem expandir horizontes, eles vão estar treinados para isso. Abre muitas oportunidades. Porque você está falando especificamente da mina, mas a mina vai precisar de borracheiros, eletricistas, no entorno lá da Zona Sul, vai ter um consumo maior de comida, gente que chega, restaurantes, vai abrir muitas é uma oportunidades. bola de neve positiva, né? Exatamente. Ela tem que ser aproveitada. De novo, cavalos selados passando na porta. Não é só a nossa ou a da de Poços, mas é do morador aqui, olhando e observando e tendo essa informação toda, avaliando, poxa, tá na hora de eu botar uma padaria aqui, isso vai dar certo. Coisa do tipo. Gera muitas oportunidades. Eu botei aqui, ó. Botei assim, ó, escrevi aqui. Preocupação e tranquilidade. Estou falando de sociedade. Até que ponto a sociedade deve se preocupar e até que ponto ela pode se tranquilizar com relação a tudo isso que nós falamos aqui? Eu diria que a preocupação sempre tem que existir. Você esteja bem ou ruim, você sempre vai ter a preocupação. Você tem que olhar adiante. Não, a pessoa que fica parada e não quer que nada mude ao seu redor, talvez tenha menos preocupação, mas vai ser afetada. Então tem que usar a oportunidade para crescer. Tá tendo uma grande oportunidade aqui não existe como parar no tempo. No nosso planeta, quem para no tempo não vai para lugar nenhum. Tem que crescer. Por isso, Brasil ser essa crescimento dói. A questão é avaliar. Gera impactos. Você depende de impactos. A questão é avaliar se esses impactos são mais positivos do que negativos, ou se as oportunidades são maiores do que as dores, né? Isso é o desenvolvimento, né? Isso é o desenvolvimento. E a oportunidade que a gente tem aqui, no momento, né, não só como empresa, mas como municípios, estado, país, né, é uma oportunidade esse ponto de equilíbrio harmônico, ele tem que ser encontrado, né? E a gente precisa ver que a gente está num país excelente. No município, no estado, tudo funciona de acordo. Eu vou dar um exemplo. Se isso aqui fosse a China, esse depósito na China, o que aconteceria? Viria o governo, gentilmente removeria Poços de Caldas daqui, colocaria num lugar mais bonito e faria uma super mina. Isso aqui nunca vai acontecer aqui. Você está querendo dizer que eu ia ter que mudar da Rio Grande do Sul, do minha casa, do meu apartamento? Eu acho que, acho que não ia ter apartamento, mas isso é o processo deles. São processos diferentes tipo, por isso a gente cultura, né? São culturas e de autoritarismo, na verdade, né? É um total autoritarismo, mas eles ganham o mundo com isso. Então, tem que achar o equilíbrio ainda, onde é o poder, longe de falar que devesse acontecer aqui, mas eles têm esses recursos para usar lá na China. Né? Então, é feito de sustentabilidade, né? Hoje em dia a gente tem que fazer de maneira sustentável. O Klaus falou uma coisa que é muito importante durante a entrevista, né? E o Marcelo também colaborou com esse mesmo linha de pensamento, que Portugal já tem uma
um contato com a mineração há anos. Exatamente. Então isso facilita. Muito. Imagina se fosse a primeira mineração que viesse aqui Uhum. e dissesse, nós vamos começar a implantar mineração. Quer dizer, essa barreira já foi quebrada. 100 anos atrás. Você vê pela Minegral há muito tempo atrás. Eu acredito que na época da Minegral, que depois eu até queria perguntar para o Auro, né? Foi encampada pela CBA, a Minegral. Na época da Minegral, isso há 40 anos atrás, a Minegral... Não, eu estou falando a Minegral. E naquela época vocês falavam em terras raras. Sim. Mas não tinha tecnologia nem prospecção para chegar a E esse nem mercado. Era uma coisa de bem viabilidade distante, na verdade. econômica. Nem mercado, né? Você lembra da Minegral? Me lembro. Então. Sim. As terras raras são conhecidas desde o início do século retrasado. Miquel, São coisas diferentes. A Minegral é o Morro do Ferro. Sim. A zona do Morro do Ferro. O Morro do Ferro é uma mina de rachadura, muito diferente das argilas de óleo preçuído. o Álvaro falou troca em miúdos que aqui, a o Álvaro falou. Minegral tratava do Morro do Ferro, que é argilas de rocha dura, é isso? Não, são De rocha dura. Semelhante à mina que o Marcelo falou na na Austrália. Austrália. Com custo alto. Com desmonte de rocha através de perfuratriz e até de detonação. Né? Você está querendo dizer que era inviável, então? Inviável. Mas já se falava da existência. Exato. É conhecido faz mais de 100 anos. Terras Aliás, se eu for repetir o nome dos elementos químicos, eu tenho certeza que eu não vou lembrar do primeiro nem do segundo. Neodímio, praseodímio, disprósio e térmio. Dever de casa, viu, Marquinhos? Lembra o nome da tabela periódica da base. Aconteceu aí a questão de, acho que não tem nem um mês ainda, uma audiência pública. Qual foi o resultado disso daí? Vocês Isso foi da participaram? Bides, foi um convite dos vereadores. Não é uma exigência processo, isso é um processo de transparência da empresa, onde os vereadores de posse queriam ter um esclarecimento melhor e chamaram uma audiência. E nós fomos lá e apresentamos todo o trabalho. Foi uma experiência bem interessante, porque aí nós tivemos a chance de novo, que nem aqui, expor, é o que a gente mais deseja, é expor como é que funciona toda a mecânica dessa mina, os impactos, como usar melhor a oportunidade, né? E os benefícios e os também. benefícios, tudo. Eu acho que é um processo positivo, não tem dúvida. Não é fácil, tem críticas, você tem que ouvir as críticas. Críticas boas você aproveita e melhora o processo, a gente está aí para isso. Críticas, gerou-se algumas fake news que deu oportunidade em programas que nem esse da gente desmentir depois. Teve um exemplo clássico que foi o pessoal criticando que a gente tinha isenção de IPTU, que a prefeitura não devia ter dado isso. Que eu fiz antes, com relação Exato, então, e a gente está na zona rural, a gente não paga IPTU. Então, houve a crítica, ele desmentiu-se, pronto, e tudo volta ao normal, né? Mas, Klaus, não se preocupe não, que quando foi feita a concessão de cessão onerosa dos pontos turísticos, também houveram as audiências públicas e os questionamentos dessa modificação. Eu acho que dá uma justificativa à Câmara Municipal, que onde se reúne a Casa do Povo, que representa a população, ou até mesmo em audiências públicas, em auditórios, falando sobre isso, respondendo os questionamentos dos moradores, é mais do que natural nesse processo. Aproveitar até para convidar todos aqui no seu programa da audiência pública nossa, da Virides, né? Vai ser agora dia 17. Na Câmara Municipal? Não, essa vai ser a grande audiência, isso é para 400, 500, essa é uma... Parte do processo, parte do processo ambiental. Você, quando ela é exigida essa audiência, você é obrigado a fazer e vira parte do processo. Ela não tem autoridade para negar o processo ou criar alguma coisa, mas delas surgem ideias ou aquelas condicionantes, etc., vão surgir nessas ideias. Onde será esse encontro? Eu posso mandar o convite para vocês. É que eu não estou lembrando o nome do local. Dia 17 de manhã. E essa audiência pública vai ser de forma híbrida? Híbrida quando você tem online e presencial? Sim, vai ter online, vai ter filme, vai ser Quer filmado. dizer que eu vou poder, da minha casa, assistir e vou perguntar para o Juliano e perguntar também?
Vai ter. Vai poder. Tem uma linha. Tem uma fila, né? Tem uma fila, né? Porque tem toda uma ordem do processo, né? É mesmo, porque também você não O, vai Juli- acabar. o Juliano é o Marx, né, Juliano? Assessor de imprensa da Meteoric. Perdão, da Viridis. Viridis. Muito bem. Beleza, Marquinhos? Muito bem, ó. Prospecção e produção. Hoje é prospecção, é isso? Sim. É. Ambas E as essa empresas. produção, quando vem? Isso. Boa pergunta, Marquinhos. No nosso caso, provavelmente, se tudo correr bem, final de O que 2027. você fala no nosso caso? Porque a Meteoric é uma empresa, a Viridis é outra. Né? Sim, A vai gente no tá caso, na frente, tá. a gente está um pouco na frente. Ah, do então processo. você vem logo A atrás. Viridis é primeiro semestre de 28, por aí. Então você seria? Final de 27. Seria uns cerca de 6 meses, um ano de diferença. Ok, nós falamos de empregabilidade. Hoje, como eu disse aqui, eu entrei lá no escritório e vi lá por volta de 60 e poucas pessoas trabalhando. No campo hoje, como é que tá? E como é que vai ser nesse período? Hoje a gente tem em torno de 60 funcionários. Desses, metade estão no Ah, tá, eu falei errado, estão no né? campo. No total. Na fase de construção deve chegar a 1.000, e na fase de operação em Com as torno de 500. empreiteiras, né? Com especializados. E na fase de operação em torno de 500 empregos diretos. Ok, e a Viridis também é assim. A gente estava até discutindo isso hoje. Eu posso dar uma ideia do número. Hoje em dia a gente deve estar com uns 40 empregados, hoje na pesquisa. Nós vamos construir 2 centros tecnológicos, vai ter 40 pessoas cada um dentro da Unifal, uma na zona industrial, que é a parte de reciclagem, a parte da piloto para simular a produção da mina. Na fase de construção, pico de construção vai ser esse número, 1.500, 2.000 pessoas terceirizadas, tudo, é um pico grande de pessoal. E na operação, aí vai ser cerca de 150, 200 pessoas, está dependendo da engenharia, que vai ser diretos, né? Mais os 2 centros tecnológicos que nós temos hoje, cerca de 40 cada um vão ter, mais o administrativo, que deve manter esses 40, quer dizer, o número vai ser ao redor desses 400. Então aí a gente fala em impacto social, né? A gente fala quando ele falou em empregos diretos, né? Direto. Aí tem o cara do restaurante, o cara do hotel, Aí vem o pipoqueiro, o cervejeiro, né? O cara que faz... Cervejeiro é importante. Cervejeiro é importante. Cervejeiro O cara que faz azeite. A gente estima, normalmente se estima, importante também. que um emprego direto gera 5 indiretos, mais ou menos. Uma estimativa, mais ou menos. O número do IBRAM coloca mais, né? 8. Coloca mais, Mas o número que a gente usa é 5 também. Na época da recessão nos Estados Unidos, criou-se a ideia de fazer uma valeta de leste a oeste. Porque aí você gerava emprego, você comprava pá, uniforme, botina, né? Marmitex. E depois você vinha tampando esse buraco. Cria uma indústria. Isso é boa. O modelo não é errado. Se você cria você está criando, se fazer a vala é uma nova indústria, é nesse momento que um governo tem que colocar o dinheiro, ele coloca a bola para rolar. É igual o programa fantástico nosso aqui nessa área ambiental, é o programa do álcool. Ele foi investido pesadamente no governo no final, a hora que começou a rodar, pronto, as empresas assumem. Nós temos nessa parte das terras raras, vamos ter que ter a mesma ajuda. A indústria das terras raras no Ocidente não vai funcionar sem a ajuda do suporte dos governos, até que a roda comece a rodar sozinha. Não tem... Quando você fala de governo, você fala federal, estaduais? Federal, estaduais e internacionais. Bancos de desenvolvimento de todo mundo olham para a gente hoje também. Então esse esquema de terras raras é do povo, é mundial, né? É mundial e depende do Brasil agora o quanto vai representar no mundo a parte brasileira própria, né? Eu tenho aqui um tópico que chegou para mim aqui. Uma pergunta. Minerais radioativos. Nós não temos... esses depósitos de argila iônica, uma das características importantes deles é que eles não têm minerais radioativos. Hoje nós temos... Apesar também de algumas fake news que acontecem, hoje nós temos exatamente 22.750 análises em argila, ou no nosso minério, para minerais radioativos, que foram submetidas à CNEM
E nós temos um laudo da CNEM hoje classificando o depósito como não radioativo e liberando o depósito de qualquer tipo de licenciamento além do licenciamento estadual. Isso dá uma Laudo- tranquilidade para a população. Laudo oficial da CNEM. Tá? Isso, É porque nós estamos muito próximos aqui Isso. de uma extração É que porque já são, houve. é porque são Durante corpos 17 geológicos, são corpos geológicos diferentes, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, o Morro do Ferro, que foi citado aqui agora, Sim. ele é uma rocha, que é um corpo porque a caldeira de Poços de Caldas ela é feita por vários corpos de rochas vulcânicas ou intrusivas, né? Algumas dessas rochas, elas são ricas em tório e urânio, né? Uma delas é o corpo que a INB lavrou, que eu não sei o nome do corpo, tem o nome do corpo, não sei. E o outro, por exemplo, é o Morro do Ferro, né? Essas argilas que estão em volta desse corpo, elas são as rochas vulcânicas que não têm minerais radioativos. Nós temos mais de 100 mil análises hoje. A gente tem 120 mil metros de sondagem, mais de 100 mil análises químicas, das quais as primeiras 22.750 nós submetemos à CNEM. E a CNEM reanalisou e emitiu um laudo negativo de radioatividade. Então, mineral radioativo zero. Exatamente. Zero. A mesma coisa, por coincidência, a gente tem 750 amostras a menos que eles que mandamos para a CNEM. Então, de novo, tem uma agência do governo que controla isso. Porque se a gente tiver uma anomalia dentro de um padrão de radiogênicos, a licença nossa sai do Estado e vai para a União. Aí vira uma licença IBAMA. Complica assim, seria um complicante. É possível, mas você sofre muito mais... Mais rigoroso. muito mais mais rigoroso. rigoroso no caso do radiogênico. Com razão. Não, em vários aspectos. Os elementos radioativos são da União, é monopólio da União. Você não pode minerar eles. Se não existe licença para você falar, vou minerar urânio. É proibido. É do governo. Né? Hoje em dia é monopólio ainda. Você pode minerar outros minerais, não urânio. Não urânio, Nem tório, nem nada. tório. Então, a gente tem o interessante aqui, que a gente tinha vamos dizer, até uma maneira de escapar disso, se aproximasse da INB, por exemplo, se a gente constatasse, porque essas análises que a gente faz, elas analisam para as terras raras, que é o nosso interesse, mas a gente pede para analisar para tório e urânio tudo, para certificar para o CNEM e para qualquer um que quiser ver que não tem radioativos, né? Mesmo assim, a CNEM vai ficar fiscalizando o nosso projeto para não ter o risco disso aí sair da linha. Ok. Então, Porque também não é interesse de vocês minerar tório e É urânio. absoluto. A gente não pode. Se a gente minerar. Não é o seu negócio. Não, e outra, se a gente minerar, a gente tem que minerar É a concessão federal. e entregar para o governo. É uma concessão federal, você não pode Você utilizar. não pode utilizar. Muito bem. Algo mais aí? Acrescentar? Eu só eu queria só dizer que, com certeza, Klaus tem a mesma colocação que eu. É importante cada vez mais esclarecer as dúvidas da comunidade, da sociedade, e eu estou sempre disponível Foi exatamente a por qualquer isso que... momento a responder essas questões. Nós temos um time fantástico de profissionais, entendeu? Temos vários doutores no nosso time, vários mestres no nosso time, gente com experiência de 30, de 40 anos na indústria, né? A gente faz o trabalho nós somos uma empresa listada na Austrália. Nós atendemos a todos os códigos internacionais de conduta e respondemos civil, criminalmente, cientificamente, tecnicamente por tudo que a gente faz, né? Então, qualquer dúvida pode ser sanada nos perguntando, e nós temos um trabalho científico apurado e de categoria para que atenda aos códigos internacionais Os de conduta, requisitos, né? Tá tudo ali, é tudo público, né? É tudo público. A empresa está de portas abertas para divulgar esses dados que já são públicos, né? Nós temos vários canais de comunicação. Isso. Você tem algum canal para passar? De repente, tem vários canais de comunicação, depois eu te passo para você divulgar no teu programa, tá? Mas temos Instagram, temos Fale com a Meteoric, temos canais de denúncia, temos vários canais. Isso. E é só dizer que a nossa transparência é uma das coisas que a gente preza e sempre disponíveis para sanar qualquer tipo de... Ok. E agora perguntar para o Klaus Petersen. Esgotamos o assunto? Em absoluto. Tem muita coisa para se falar a respeito. Não vou repetir o que o Marcelo fez. Vale para Virídeos da mesma maneira.
essa chance que vocês nos dão de falar do projeto, que a gente adora falar desse projeto, porque realmente vamos dizer, o topo das nossas carreiras, poder trabalhar com um projeto dessa magnitude nesse momento geopolítico, né, que o mundo inteiro olha para a gente por causa disso. E Poços de Caldas, além de todas essas vantagens com essas empresas australianas, ela tem a vantagem da transparência que o mercado da Bolsa Australiana impõe. Todos os nossos descobertas, análises, estão publicados nos sites da Bolsa, no site da nossa empresa. A gente é obrigado a publicar, porque o acionista que compra, ele quer saber quanto se paga ao sujeito, quanto custou aquilo, onde foi o dinheiro dele. Os livros nossos são abertos. É diferente de uma Alcoa, de uma CBA, que são empresas fechadas. Você não sabe o que está correndo nos livros deles, você não sabe a produção deles, você não sabe a química que eles estão lavrando, o que está acontecendo, se receberam uma multa do meio ambiente. A gente tem que publicar tudo. A gente responde criminalmente por assinar isso aí pela Austrália, né? Então, isso é uma vantagem grande para cá. Esses dados que nós geramos no licenciamento, o município tem acesso de graça. Eles têm uma avaliação fina, extremamente cara daquela região que nós vamos trabalhar, né? Então, é uma oportunidade ótima. A gente gosta de falar disso aí. É jogo aberto, né? É jogo aberto mesmo. Se não é bom, não tem jeito. Quanto mais a gente puder tranquilizar nossa população, a gente ficar tranquilo, né, Deus? Exatamente. Foi exatamente para esses esclarecimentos que nós fizemos o convite para que vocês viessem aqui mais uma vez. Ficamos contentes. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Espero que nós esperamos, né, Deus? Sim. Que nós demos espaço que vocês, né? E como o Klaus falou que o assunto não está esgotado, Marquinhos, mas possivelmente teremos a presença dele. Pode falar bastante de mercado. Se ligar em casa e avisar que eu vou chegar mais tarde, por exemplo. Podemos. Dizendo que o Klaus Petersen tem nome alemão, mas é brasileiro. Totalmente brasileiro. Então tem o DNA do brasileiro. Assim. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui ao Juliano, viu, Juliano? Muito obrigado. Juliano é o assessor de imprensa da Viridis, né? Muito obrigado, viu? Espero que você tenha gostado aí da nossa conversa. O Álvaro Fock, é isso? Ponta esquerda, disse que é ponta esquerda. Foi, né? Foi, né? Ele é o geólogo que descobriu as áreas e veio aqui. Ponta esquerda, né, Marcos? Na época do Telê, né? Ponta Telê. O Álvaro é o geólogo que descobriu as terras raras, já esteve aqui, veio nos visitar mais uma vez, né? E acompanhar todo o nosso esquema. E o pessoal que veio visitar nossa terra aqui. O Gianni Corradini, que é vereador do estado de Castelo, Espírito Santo, aprendeu também. Junto com o assessor dele que está aí também, né? O turismo tem a mineração muito forte. Muito bem. E o Lucão, né? O Lucas. O que é? O Fabiano é o assessor do. O Fabiano é assessor do Jean. Do Jean, que é o vereador de Castelo. Que estado que é que você falou? Castelo fica no estado do Espírito Santo, a 127 km de Vitória, nas serras Espírito Santo. Lugar bonito, né? E tem um tema muito parecido, capixabas, né? Aliás, existe uma diferença entre Espírito Santense e capixaba, né? Diz que capixaba é quem mora em Vitória, quem nasceu em Vitória. É isso, Fabiano? E quem nasceu no estado chama Espírito Santense. É paulista e paulistano, né? Paulista e paulistano, basicamente a mesma situação. E que vale a pena ser conhecida, convido a todos. E o Álvaro trouxe o segurança dele, né? Cara de mal, bicho? Quem é o segurança do Álvaro? Aquele barbudo lá. Mas o Álvaro precisa de segurança? Lógico, rapaz, que precisa. É o Álvaro que é segurança. Você sabe por que ele precisa de segurança? Porque a última vez que ele esteve aqui, ele ficou famoso. Então ele não pode andar sozinho pela rua, né? Tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado. Né? Bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. É tocar o barco pra frente e ver o que acontece, né? Em frente. Até uma próxima vez. Até uma próxima vez. Amém. Ô, Lucão, tudo certo aí, meu irmão? Quanto tempo, Lucas?
Ó, Erramos 10 minutos do nosso prolongamento. Eu falei que seria 1h10, de repente ir para 1h30. Se chegasse a 1h40 também dava certo. Quero agradecer aqui obrigado. ao Pão de Queijo Xodó de Minas, a Marezine, o nosso financiamento, o dinheiro que chega na hora pra gente, e o cafezinho gostoso, o cafezinho quente, né, que é o Café Caldense, né? E a todos um abraço. Nós vamos voltar com mais um episódio na semana que vem, né, Juliano? Aqui só falta falar aonde que você assiste o Café com Manteiga. No Café com Manteiga, na TV Postos, às 23 horas no sábado, no domingo às 17h30, né? E nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, no Spotify, onde mais, Lucão? Vai lembrando aí. Deezer, por aí afora. Bateu o Café com Manteiga Podcast, você vai assistir esse episódio de Terras Raras com essas feras aqui inteirinho, tá bom? Um grande abraço, obrigado, meu. Obrigado, El. Fica em paz, vai na fé e até a próxima.